Olá a todos, o meu nome é David Erlich e esta é a tua filosofia. O que vamos ter hoje é um top 5 análise filosófica de fails de 2020. Estão prontos? Espero que sim. Acompanhem-me. Vamos a isto. Não é para ali. Não sei porque é que estou a fazer com a cabeça para ali, porque ali não há nada. É só um corredor e pouco mais. Nossos ovos. Vamos trabalhar. Para quem não tenha percebido o que acabou de ver, penso que isto supostamente era uma aula de educação física e que a minha colega não apenas deixa cair um objeto, isso acontece a todos, mas estava a jogar. Aparentemente, eu não vi, não investiguei muito acerca do vídeo, portanto, aparentemente, eu quero deixar essa salvaguarda, estava a fazer uma aula em que estava a usar a frigideira como raquete. Sim, sim, eu nunca pensei usar esta expressão, mas é isto mesmo. Usar a frigideira como raquete. Aproveito para vos falar do filósofo Wittgenstein. Wittgenstein, no início do século XX, cria o conceito de jogo de linguagem. Em vez de pensar no significado das palavras em termos de uma definição essencialista, isto é, uma definição de uma palavra que a define de uma vez por todas, de modo completo, e em vez de pensar na linguagem como um espelho da realidade, Wittgenstein vai ter uma aproximação, em certo sentido, pragmática à linguagem, pensando, por um lado, nos usos de uma determinada palavra e nos usos que a linguagem tem nos contextos cotidianos e, por outro lado, abdicando da ideia de que há uma definição exata para cada palavra. Eu não sei se a executora deste maravilhoso gesto com uma frigideira leu Wittgenstein, mas para que a autora de tal criatividade pudesse verdadeiramente socorrer-se de Wittgenstein, teria de ser necessário que numa grande maioria de jogos de linguagem, numa grande maioria de contextos, as pessoas chamassem aquele objeto raquete e já não mais frigideira. E eu não creio que isso tenha acontecido. Aliás, eu imagino-a a jogar paddle com os amigos. Então, malta, vim aqui jogar paddle convosco. Trouxe a minha raquete. Bora? Estão preparados? Veja com atenção as próximas imagens. Larga isso, faz favor. Isso é a minha produção. Não, eu vou chamar. Olha, ai. Não assim, Ela vai-te morrer ali, mano. Não deixem o André mexer na eletricidade. André Filipe, as ordens são para cumprir e se não as cumprir, vai ser sancionado. André Filipe, dirija-se ao confessionário. André. André Filipe, as ordens são para cumprir e se não as cumprir, vai ser sancionado. André Filipe, as ordens são para cumprir. Isto é gravíssimo e não sei como. Não sei como reagir a isto. A verdade é que há uma concorrente que diz a seguinte frase, eu até escrevi. Ele vai-te morrer ali, mano. A propósito deste caso de André Filipe, eu queria falar-vos muito brevemente do estoicismo, corrente filosófica pós-socrática, com origem na Grécia e depois muito importante também no Império Romano, que vai defender uma atitude de passividade virtuosa, por assim dizer, perante os acontecimentos do mundo. E um conceito central para compreender o estoicismo é o conceito de apatia. Nós hoje ligamos essa palavra a algo negativo. Apatia é estar passivo, apatia é, no fundo, estar inerte, não responder proativamente a nada. Mas para os gregos, não apenas para os estoicos, mas também para Aristóteles, apatia tinha outro sentido. E vamos ver a palavra. A partícula a inicial significa ausência de e pathos é paixão e as afecções próprias da paixão. E algo que os estoicos muito ensinavam é a ideia de apatia como a ideia de não estarmos sujeitos às perturbações do mundo. E a verdade é que
pelo que li na altura, o nosso querido concorrente deixou-se levar pela pressão da fama, pela ansiedade, por toda a ideia megalómana de participar no Big Brother e se calhar ter lido as cartas a Lucílio de Séneca teria ajudado. Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra, mas isso é apenas uma fraquíssima possibilidade. Ok, a nossa estimadíssima Graça Freitas ter dito isto é como um campeonato de futebol começar e dizer: epá, vais ver que a minha equipa vai ficar em primeiro lugar. E depois acaba o campeonato e estamos a lutar pela manutenção. Neste caso é mais lutar pela expulsão. Nós é que queremos expulsar o vírus e não mantê-lo dentro de nós. Sabem que tenho refletido acerca da filosofia da ciência. Eu também costumo refletir muito. Sou um espelho. Por um lado, esta constante conexão entre autoridades de saúde, autoridades de regulação, governos, médicos, farmacêuticas, permanentemente relembra-me a noção de Thomas Kuhn de comunidade científica e a ideia não tanto apenas do paradigma, mas sobretudo da comunidade científica como um todo dinâmico e que se move não apenas pela verdade científica, mas também por questões mais mundanas como financiamentos, valores, regras, práticas, orientações metodológicas. E toda esta mudança que temos assistido nos últimos meses no nosso modo de encarar o vírus parece-me natural. Por outro lado, ao ler os comentários deste vídeo, li um comentário que dizia: o professor Chibanga faria melhores previsões. E eu quero discutir essa ideia. Sim, a verdade é que algumas das previsões da ciência relativamente ao vírus, ou pelo menos dos porta-vozes governamentais que se baseiam na ciência, estavam erradas, nomeadamente a ideia de que não se transmitiria facilmente entre seres humanos, a ideia de que não chegaria o vírus a Portugal e a ideia de que não era preciso usar máscara. Mas, ao contrário do professor Chibanga, estas previsões eram, e aqui vou buscar Popper, falsificáveis. Eram previsões concretas, específicas, que poderiam vir a ser corroboradas ou falsificadas pela realidade. E a verdade é que os cientistas têm sido os primeiros a admitir as limitações dos seus modelos, as limitações das suas realizações. Portanto, esta ideia de que, devido ao conhecimento científico que existe sobre um determinado assunto ser mutável, então podemos comparar a ciência ao discurso do professor Chibanga, Bambu ou até Fofana, está errado. Porque nós nunca vamos conseguir que um feiticeiro admita que estava errado. Enquanto que, pelo contrário, os cientistas esses admitem que estão errados e aqueles que se baseiam na ciência também admitem que aquilo que era verdade há 3 meses foi superado por uma verdade mais adequada e mais próxima da realidade. Eu bem sei que este é um governo moderado de centro-esquerda, mas conta ali verdadeiramente com um homem revolucionário. Aquele homem fundou a guerrilha de libertação do macaco do nariz. Ok, pessoal, a propósito deste fail, lembrei-me de Kant e da sua ideia de que uma ação ética é aquela ação que se baseia numa máxima universalizável. Vamos ver que máxima de ação poderia estar aqui presente, ou seja, que máxima poderia ser aquela que este agente racional estaria a usar. E provavelmente a máxima seria esta: posso tirar macacos do nariz, apesar de não ser o recomendado em termos higiênicos, porque ninguém me está a ver. E nitidamente esta máxima falha no teste proposto por Kant. Não podemos universalizar esta máxima. Bom, eu envio uma saudação de solidariedade a este homem que assim foi descoberto. Aposto que a reação dele ao perceber que estava no YouTube deve ter sido algo como: bolas, macacos me mordam!
aqui muito brevemente quero trazer-vos Peter Singer, um dos filósofos do século XX mais conhecidos, um filósofo contemporâneo e, poderemos dizer, o grande filósofo dos direitos dos animais. A ética dele é bastante elaborada, bastante complexa, no sentido em que ele escreveu muito acerca do assunto e não apenas acerca da ética aplicada aos direitos dos animais, mas também acerca da ética como um todo. Mas há um raciocínio que, a meu ver, deve ser feito. Ele é um utilitarista, portanto, ele localiza-se na tradição que vai beber Stuart Mill. E o que ele vai dizer é que para aquele cálculo utilitarista em que pesamos os prós e os contras, pesamos a felicidade e também o sofrimento, devemos ter em conta o sofrimento dos animais que conseguem demonstrar perante o ser humano esse sofrimento. Atenção, Peter Singer não põe tudo no mesmo nível. Para ele, uma vida humana tem mais valor que a vida de uma galinha. Porquê? Porque a vida humana tem um estádio superior de consciência. É uma vida humana saudável e normal, consegue estabelecer planos, consegue pensar sobre o futuro, consegue comunicar os seus sentimentos, consegue conceber e dialogar acerca de um projeto de vida. Não se trata aqui de tratar tudo por igual, mas trata-se sim de perceber que os animais não humanos são um sujeito moral na medida em que são capazes de comunicar o seu sofrimento. Vale a pena causar este sofrimento a um animal para algo completamente superficial? Bom, esta é uma discussão muito complexa quando diz respeito, por exemplo, à alimentação, mas parece uma discussão bem mais fácil de ter quando estamos a causar sofrimento psíquico e, quiçá, até físico a um animal, ao colocá-lo num estúdio de televisão que em nada se coaduna com o seu habitat e com o seu modo de ser. A propósito de quê? A propósito de um programa televisivo superficial e que conseguiria perfeitamente transmitir a sua mensagem de felicidade sem recurso a animais reais. Portanto, toda a indignação que houve, a mim parece-me tem razão de ser e pode, aliás, ir beber ao pensamento deste filósofo Peter Singer, contemporâneo e que pensa sobre os direitos dos animais. Ok, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Votos de um excelente ano 2021. Já sabem, subscrevam, divulguem, partilhem e carreguem na campainha. Até já!